Olá, seja bem-vindo ao aniversário de 15 anos da Comunidade de Fidelidade da Cruz. Esse ano com o tema Tenho Sede. É uma grande alegria ter você conosco, colaborador, filho deste carisma, amigo, irmão, sacerdote, você que nos acompanha, você que reza conosco, você que partilha conosco destes 15 anos de história. Muito bem-vindo. Eu sou Tainan Gonçalves, sou fundador da Comunidade Fidelidade da Cruz e nesse momento também seu apresentador. Quero aqui acolher você que participa dessa história conosco, que está aqui, que já nos acompanha e que, sobretudo, partilha dessa história de amor e misericórdia aqui conosco, os fiéis da cruz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa história de hoje vai ser contada para você ao longo dessas próximas 24 horas, entre testemunhos, oração, adoração, show, partilhas, entrevistas, tudo aquilo que a bondade de Deus reservou para demonstrar sua misericórdia e seu amor nesses 15 anos de fundação. Muito obrigado a você. Muito obrigado a Deus, em primeiro lugar, não é isso mesmo? Por sua fidelidade. E que coisa maravilhosa poder começar estes 15 anos lembrando daquilo que é a semente básica desta árvore, que é a árvore da vida, que é o nosso carisma, na passagem bíblica. João 15, capítulo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Talvez essa seja a maior e mais complexa dinâmica do cristão. Fazer com que a sua vida caminhe permanentemente no Senhor, estruturado no seu amor, entregue à sua misericórdia, sofrendo os efeitos deste amor entregue na cruz. Como foi esses 15 anos para você, participando aqui conosco, nos conhecendo, nos visitando? Talvez você tenha passado aqui como um vocacionado, como um consagrado, como um membro dessa comunidade. Seja muito amado neste dia de hoje. Se saiba muito, mas muito, muito querido por este carisma e por nós. Neste dia de hoje, tudo é para celebrar a glória de Deus. Mas neste dia de hoje, tudo é para que você que nos acompanha se sinta amado, se sinta tocado, se sinta livre para poder retornar aos braços do Pai e experimentar o seu grande amor. Você está pronto para fazer essa jornada? Porque eu posso te dizer que vem muita coisa por aí. Vem adoração, vem Lucas Medrado. As queridas irmãs do Hesed estarão conosco rezando o texto da misericórdia. Vem também os nossos cofundadores, os nossos consagrados, os discípulos, os casais, os solteiros, as famílias, tudo para que eu e você possamos, em todas as realidades possíveis, experimentar o amor de Deus derramado em nossos corações. Vamos fazer essa bonita viagem que começou lá em 2009, na fundação, mas que começou um pouquinho antes, lá nos anos 2000, quando foi fundada a Missão Aliança de Amor Eterno. Pois é, há uma música que acompanha o nosso carisma, chama-se Aliança, do Valmir Alencar, que nós dizemos assim: Israel, hoje serei, Deus disse para nós, né? Israel, hoje serei para ti alimento de santidade. E a nossa resposta é: meu Senhor, hoje tu és para mim alimento de santidade. Eu continuarei a te buscar com fidelidade. Foi dessa experiência, com essa canção, aos pés do Santíssimo Sacramento, depois de um cerco de Jericó, onde eu perguntava ao Senhor: o que queres de nós? O que nós devemos fazer daqui para frente? Foi quando Jesus disse: a semente morre para nascer. E então aquele grupo, que era tão grande, 120 pessoas a cada sábado, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor, o Senhor resolveu
dar a este povo, com muito carinho, um nome, um carisma, e nos chamou de fiéis da cruz. Na verdade, lá no início, era só comunidade Fidelidade, tá? Mas aí, o Senhor foi nos revelando a sua bondade, a sua vontade, o seu querer, e foi nos mostrando que essa fidelidade precisava ser mais pontual, mais precisa, mais autêntica naquilo que Ele nos pedia. E aí Ele nos levou a esta experiência, a experiência de fidelidade da cruz. É a experiência que o Senhor convida você hoje a viver também. Dentro e fora do nosso carisma, há uma necessidade imensa no coração do homem de ser fiel, fiel ao que ele pede, fiel sobremaneira à cruz. E por que é necessário uma fidelidade à cruz, Tainá? Porque a cruz é o modelador, ou podemos assim dizer, ela é a forma que forge os corações para a vontade de Deus. Não porque a cruz nos impele sofrimento, não é isso, mas porque a cruz nos impele vida nova, ressurreição. Perceba, o sofrimento da morte na cruz está porque ela aniquila em nós aquilo que não é dele. Mas a grande alegria está escondida aí, porque ao aniquilar o que não é dele, nasce o que de fato ele pensou, o que de fato ele criou, o que de fato ele quer. Por isso a necessidade tamanha de sermos fiéis da cruz. Por isso a minha necessidade de ser fiel da cruz. Por isso a sua necessidade de ser fiel da cruz. Por isso a necessidade que o mundo tem de ser fiel da cruz. E essa necessidade foi transbordando em nós, foi alcançando outros tantos corações. E hoje, com todo o seu amor e com toda a sua graça, Ele vai nos trazer a sua misericórdia com essa fidelidade. Boa tarde. Boa tarde. Gente, estou nervosa, estou tão feliz. Ai, depois desse texto da misericórdia maravilhoso, né? Podemos começar a nossa live 24 horas. E vamos começar nada mais, nada menos que com uma entrevista com o nosso queridíssimo fundador, Tainan. Falei para ele que estou nervosa, que estou com calor. Muito feliz de estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Entrevistando, podendo saber um pouco mais sobre o carisma, né? Eu me chamo Micaela, esqueci de me apresentar. Sou discípula da comunidade católica Fidelidade da Cruz. Estou aqui há 8 anos e para mim é muito bom estar aqui iniciando essa live com o nosso fundador, porque tem coisas que nem a gente sabe, né? Lá dos primórdios, né, pai? Lá dos primórdios, lá do início da comunidade. Então, para mim também vai ser um momento de descobrir muitas coisas hoje. Né? Então, por isso que eu sou muito feliz de estar aqui, estar entrevistando nosso fundador, de iniciar essa live com esse momento tão especial, né, que foi o texto da misericórdia, com a presença de Jesus Eucarístico. Então, está sendo perfeito até agora e vai continuar assim, se Deus quiser. O senhor está bem? Muito bem, obrigado. Cansados, corridos, mas muito bem, graças a Deus. Sim. Então, vamos esperar a Mônica? Então, vamos tocando aqui a gente, sem a Mônica. No ao vivo tudo é assim. No ao vivo tudo é assim. Então, Thay, quais são as expectativas para esses 15 anos? 15 anos de história, 15 anos de fidelidade da cruz. Então, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui, quem vai nos ver depois, né? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Bom, expectativa, talvez nenhuma. Esperança, muita. Acredito que agora, com 15 anos, a gente chega num momento em que a gente é obrigado a refletir sobre qual caminho nós vamos tomar e sobre qual caminho nós tomamos. Então, ao longo do caminho dos 15 anos, a gente teve muitas expectativas. Eu vinha junto com a Mônica para cá, e a gente conversando, né? Eu falava assim, a expectativa, quando eu fundei, é que com 15 anos a gente ia fazer um baile de gala.
Mas é a esperança que com 15 anos a gente faça a vontade do Senhor melhor do que fez no início, entende? Então talvez eu troque a palavra expectativa pela esperança, no sentido de que há um caminho muito longo que foi percorrido de histórias, né? A gente tem 15 anos, mas tem história para 100. Mas, ao mesmo tempo, há uma esperança muito real sobre o que vem por aí, em termos de misericórdia. Particularmente, nas minhas orações ultimamente, essa palavra vem rondando muito as minhas orações, a misericórdia que venceu a miséria, né? A graça que venceu o pecado, a força que venceu a fraqueza. Então, eu percebo muito que Deus tem falado conosco nesse sentido, de abandonar um pouco as expectativas, porque elas são de natureza humana, né? Elas têm sua fonte nas nossas projeções, nos nossos pensamentos, nos nossos esquemas. Já a esperança não. Ela tem fundamento naquilo que Deus faz, do que Ele fará, e que é sempre maior do que a gente pode pensar. Né? Ele dizia a Jó, né? Meus pensamentos não são os vossos. Lá em Isaías 55 diz isso. Os meus pensamentos são diferentes dos vossos, assim como o céu é diferente da terra. Então, a minha expectativa é que se torne esperança, é que esse ano de 2024, o ano em que nós fazemos 15 anos, nós mergulhemos mais, sejamos mais verdadeiros, fiéis, autênticos naquilo que Ele nos pediu. Acho que a palavra seria mais que a gente seja mais fiel, no sentido de raiz, né? Atrás de você ali na parede tem a foto da primeira casa e da primeira capela, né? E tudo era muito pequeno, mas esse pequeno me remete a muita fidelidade que Deus exigia de nós, né? E naquela época nós não tínhamos expectativa, nós tínhamos esperança. E por isso eu digo que a esperança é a base de todo negócio. É isso. Então, já que o senhor falou lá do início da casa, da primeira casa da comunidade... Pode chorar? Nós vamos começar com uma pergunta já difícil, assim, né? Qual é a maior dificuldade em ser responsável por tanta gente, tantos filhos espirituais, tantos fiéis aqui na comunidade? Gente... Eu acho que essa dificuldade, talvez ela se traduza não pela paternidade espiritual, mas eu acho que ela é uma dificuldade que acompanha a todos que querem seguir a Cristo. É a de manter intimidade com Deus. Porque governar na igreja é servir. Nunca é impor pensamentos, ideias. E eu tenho muita dificuldade com isso. Eu detesto mandar. Tanto que, assim, aqui na comunidade, eu gosto de estar fazendo para não ter que estar mandando. Ao mesmo tempo, sou obrigado a mandar pela função que me foi confiada por Deus. Mas eu acho que a coisa mais difícil é justamente manter a intimidade com Deus ao ponto de tomar uma decisão sabendo que você está embasado na vontade dEle. Até quando é contrário ao que parece. Uma das primeiras frases que eu disse à Mônica quando ela era vocacionada, olha como é interessante, né, é que ser fiel é permanecer nas certezas que eu tenho dentro de mim, mesmo quando tudo diz o contrário, quando está fora. Então, às vezes, você tem que dizer assim, vamos mudar o esquema todo da comunidade. E vai prejudicar a mim, por exemplo. Mas vai beneficiar toda a comunidade. Mas, meu Deus, se me prejudicar, como é que eu vou fazer? Não interessa, faz. E aí você paga o preço e viu que deu certo, porque a princípio parecia que fazer mal. Um exemplo muito prático que eu dou nisso, quando eu fui casar, a gente morava numa casa, e a gente foi entregar essa casa para ir para uma outra casa, menor, porque a gente já não dava conta de sustentar e tudo mais. A comunidade estava passando por um problema difícil, e eu estava quase casando. E essa casa gerou uma multa pelo atraso na entrega, uma multa pela reforma e tal. E essa multa, o único dinheiro que nós tínhamos, e era tudo no meu nome, o único dinheiro que era possível para pagar era o dinheiro da reserva do meu casamento, que era a entrada da minha casa. E eu liguei para minha esposa, à época, minha noiva, e contei para ela chorando, porque eu tinha ido
a imobiliária e o rapaz que me atendeu na imobiliária falou assim, esse povo religioso tem essa mania de dar calote. E eu achei aquilo um absurdo, mas como é que eu falo? Como é que eu né? Se naquele momento ia acontecer algo parecido. Então eu liguei para minha esposa e falei assim, eu só tenho isso para dar. Só tenho daqui para tirar. E ela disse, então, façamos. E graças a Deus, naquele momento que foi muito difícil tirar da minha casa para dar para a comunidade, no sentido financeiro, não faltou nada no meu casamento. E se você me perguntar como eu paguei tudo no meu casamento, eu não sei, porque eu não tinha um salário que comportasse todas as dívidas do meu casamento. Então, governar no sentido da igreja e no sentido missionário, eu acho que, antes de tudo, tentar fazer a experiência de João, de deitar a cabeça no colo, mas isso é difícil às vezes. Porque às vezes você vê uma situação que você quer intervir e tem que esperar. Às vezes você vê uma situação que quer esperar e tem que intervir. Às vezes você quer dizer não e é obrigado a dizer sim. Às vezes você tem que dizer sim. Você quer dizer sim e é obrigado a dizer não. Então é um paradoxo, mas eu acho que a coisa mais difícil de estar na frente é de ser um modelo de oração. Isso me chama muita atenção, sabe? Eu sempre digo, principalmente para os meus formandos, né, de etapa, se eu tiver que deixar alguma coisa para vocês, tem que ser esse modelo de vida de oração, de um homem de Deus. E manter isso todos os dias, nas lutas cotidianas, nas exigências da família, nas exigências do trabalho, nas exigências que vocês trazem de cada família. Eu acho que é o mais difícil. Que eu acabo achando que é o mais difícil também de todo cristão, que é manter fidelidade à vida de oração, sabe, de intimidade. Talvez seja essa, eu acho que minha maior dificuldade. Isso na vida, né? Porque a gente busca aqui uma espiritualidade, uma vida de oração. Justamente. Aqui dentro é fácil, vamos dizer assim. Uhum. Mas esses dias eu fui para a minha direção espiritual e a Helena me questionou por que eu estava indo e o que era direção, né? Pai, o que é direção? Eu falei, é quando a gente vai encontrar com um amigo de Jesus para nos ensinar a ser amigo de Jesus. E aí ela me questionou, mas você não é amigo de Jesus? Eu falei, sou. Mas o meu diretor é mais amigo de Jesus do que eu, então eu vou lá falar com ele. Aí ela soltou assim, então melhora, pai. De graça, assim, tipo, melhora, pai. Cara, não tá errada. Ontem nós viemos aqui para a adoração do Trido. Quando a gente saiu daqui, ela virou assim, pai, hoje você arrebentou com a gente, né? Aí eu, por quê, filha? Porque era uma música e uma palavra de Jesus, uma música e uma palavra de Jesus. Pai, a gente tem que ser de Deus, não se esqueça disso, saindo daqui. Então, criar um ambiente no sentido vida, né? Aqui, fora daqui, onde a própria vida me alerte quem eu sou, facilita, né? São Bento dizia isso, né? Tinha um padre que o perseguia muito, e quando esse padre morreu, ele chorou muito, porque ele dizia, agora quem vai me vigiar? Quem vai me ajudar? Entende? Então, eu acho que é muito isso, assim, conquistar um ambiente na minha vida, que eu digo de vida mesmo, casa, trabalho, onde Deus é perene, e por isso eu tenho intimidade, eu consigo permanecer na presença dEle. Eu tenho muito temor de tomar decisões com vocês e que atrapalhe ou estrague a vida de vocês. É um caminho ardiloso, né? Como fundador, uma comunidade que às vezes a gente não ajuda muito. Mas, e mesmo sabendo que o senhor nasceu para isso, essa é a sua vocação, ser um fundador, você nasceu para ser um fundador. O que te deixa seguro de que o senhor está indo no caminho certo? Nossa, o que me deixa seguro? 3 coisas. A primeira, a unidade do conselho comunitário. Nós podemos ter várias ideias divergentes,
Mas quando nós sentamos para organizar o caminho da comunidade, nós temos o mesmo olhar para o mesmo lugar. E isso me dá muita certeza de que eu estou indo para o caminho certo. Segunda coisa, minha esposa. A Mona Lisa, ela não é da comunidade, mas ela não intervém. Mas ela intervém no Tainã. Tanto no sentido de empurrar, como no sentido de segurar. Né? Ó, você precisa ir. Ó, calma que você está saindo um pouco da linha. Então, o meu matrimônio me salva de muitos erros. O meu conselho me salva de muitos erros. E acho que talvez a terceira parte... Acho não, né? Com certeza, na terceira parte, seria a busca que eu tenho de viver a fidelidade à doutrina. Eu tento não dar à comunidade a minha opinião, no que diz respeito à moral, no que diz respeito aos costumes, no que diz respeito à formação. Então, eu tento ser um Ctrl-C, Ctrl-V do que a igreja diz. Então, isso me dá muita certeza. Por exemplo, quando eu dou formação, eu não me preocupo, porque vocês nunca vão ouvir, esta é minha opinião, a não ser que seja assim, um ponto aleatório. Não, na minha opinião, isso aqui é assim, mas no que diz respeito à formação, vocês não me vêm falando isso, graças a Deus. Ó, a igreja diz isso, o santo diz isso, o catecismo diz isso, graças a Deus eu tenho essa certeza. No quesito de condução da comunidade, o conselho, porque somos 4 cabeças muito diferentes, cada um num ritmo diferente, né? Eu mais misericordioso, outros mais firmes, outros mais pragmáticos, outros mais operacionais. Mas quando a gente fala tal coisa, todo mundo pensou a mesma coisa. Tal evento, todo mundo pensa do mesmo jeito. Tal caminho para a comunidade, todo mundo pensa do mesmo jeito. Então, isso me aquieta. E a Mona, porque a Mona, ela sabe dizer menos e mais pro Tainã. E o Tainã consegue ouvir essa voz de esposa e seguir com ela. Isso é legal, né? Porque Deus une pessoas totalmente diferentes com um único propósito. Nossa. E quando você vê as coisas dando fruto, gerando coisas boas, você pensa, gente, né, que deu certo. Eu acho que a gente... O final é esse. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Chega lá no final, a gente fez, né, a nossa parte, deu tudo certo. O senhor consegue perceber alguma semelhança entre as pessoas que Deus lhe confia no grupo Missão Aliança de Amor Eterno? Essa é difícil, ó. E as que entram e até encontram na comunidade um lugar especial? Ah, certeza. Olha só. A missão, ela tinha um lema, né? Ela tinha uma frase que dizia assim, era 2 Coríntios, acho que 12, tá? Se eu não estou enganado. Agora vai me falhar a memória. Não sou bom de gravar. Eu gravo o versículo, mas não sei onde é que está. Mas é em 2 Coríntios, que dizia assim: porque temos este tesouro em vaso de barros, para que veja que o poder provém de Deus e não de nós. A missão era um grupo de pessoas muito miseráveis, no sentido de pessoas que tinham histórias muito chagadas pelo mundo. E tinha esse nome, Missão Aliança de Amor Eterno. Uma aliança de amor é um negócio que precisa de fidelidade. Principalmente para que seja eterna. Quando a gente, não no sentido, né? Quando eu recebo o chamado para vir para cá, para fundar, é um pouco diferente, porque Deus não muda o povo, Ele muda a forma de chamar o povo. Porque para a missão, nós chamávamos pessoas que estavam bem no mundo e entravam para a igreja. Eu acho que na comunidade é o inverso. Deus chama pessoas que estão na igreja com espírito mundano, que é o nosso maior trabalho aqui dentro. Porque eu vou te falar a verdade, assim, o grande trabalho da fidelidade é a metanoia, é a mudança de pensamento. Chega cada um aqui de um jeito diferente, mas tem caminhada nisso, tem caminhada naquilo. São, assim, pontuais os que não são de caminhada na comunidade. Mas chegam aqui achando que já são muito de Deus. Chegam achando que já sabem muito. E aí você vai mostrando que não, e as pessoas vão dizer assim, nossa, mas eu era tão de Deus e tal. Então,
a miséria, no sentido de matéria-prima, ela é igual. Né? A gente cantava muito no início da comunidade uma música que o Abner escreveu e que a Toca de Assis cantou, né, que diz assim: quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou. As pessoas que vêm para a comunidade hoje, elas têm uma história de dor dentro da igreja. As pessoas que vinham para a missão, elas tinham uma história de dor no mundo. As pessoas que vêm para a comunidade, elas têm as duas histórias, mas elas estão atualmente vivendo uma história de dor na igreja, sabe? Está decepcionada com um grupo, era de uma comunidade, parará, tiriri, tararó. E isso trouxe uma mudança muito, muito difícil para a gente, porque, assim, acho que a maior crítica que a gente recebe é porque a gente acolhe gente que ninguém queria. É uma das coisas que eu particularmente ouço muito. Tainan, você é bonzinho demais. Né? Tainan, você acolhe demais. Mas é porque quando eu olho para a minha história e eu vejo o que eu vivi, eu não consigo abrir mão da história do outro. Ah, Tainan, quer dizer que todo mundo que vai vir para cá vai se sentir bem? Não. Às vezes passa mesmo. Muita gente já passou. Né? Muita gente vai passar. Né? Muita gente permanece, graças a Deus, né? Mas é muito notório isso, assim. Desde sempre eu vejo que Deus me chamou a tocar em corações feridos, de verdade, a consolar esses corações. Eu acho que isso vem desde lá de trás. Aí é muito na história do fundador que se desembocou no carisma, sabe, assim, ou vice-versa, sei lá como é que foi esse misto. Mas tem sim. Tem. O pessoal da missão, até hoje eu tenho contato com a grande maioria deles. Sou feliz. A primeira casa que eu morei quando eu casei foi da minha primeira coordenadora da missão, da primeira coordenadora geral que eu escolhi. E agora a próxima casa que eu vou morar, se Deus quiser, também é dela. Da Michelle. Michelle, se você estiver vendo, certas. Beijo, né? A Michelle é um anjo que a gente encontrou na vida, que eu encontrei. Veio de uma história difícil, uma história pessoal difícil. Se casou na missão, foi a primeira filha espiritual que eu casei. Se casou e 10 anos depois do casamento dela, eu procurava uma casa para mim e para o meu casamento. E eu fui na casa dela que eu fui morar, no apartamento dela, que eu fui rezar quando ela comprou. Então veja como são as misericórdias de Deus, né? Então tem sim demais história ligada demais e muita coisa bonita nisso aí. Que legal, né? Deus manda as pessoas certas assim para fazer histórias na nossa vida e elas vão permanecendo, né? Mesmo que elas não frequentem a comunidade assim, não venham muitas vezes, né? A gente mantém esse contato. Nossa, esses dias eu estava falando assim, eu encontrei com uma vocacionada, foi a vocacionada de idade mais velha que a gente teve, a dona Valquíria. Eu fui fazer umas compras pro meu consultório. Do nada do nada ela me agarra no meio do shopping. Tainan, eu tentando ver o que é que tá me agarrando, meu Deus do céu. Quando eu vi era a dona Valquíria, beijão para a senhora também. E dona Valquíria veio, passou acho que 1 ano e meio, 2 na comunidade. Depois ela se mudou, a filha dela ficou grávida, ela foi embora. E foram 2 anos em que ela veio para se curar de uma história de dor que ela tinha. Né? Encontrei com ela, a primeira coisa que ela fez, estava com o irmão, meu irmão está precisando de oração, vou lá mandar ele na comunidade. Entende? Então, eu não me recordo, pelo menos hoje, de ter alguém que saiu da comunidade que a gente não fale, que não tenha, sabe? Graças a Deus, não. E é bom ver esse reflexo da missão hoje na Fidelidade da Cruz, porque, por exemplo, eu e o Igor, a gente estava andando, acho que a gente estava numa sorveteria, e a gente encontrou a Lorena, que canta. Ela virou para a gente e falou, vocês são da missão. E a gente olhou um para o outro assim, porque a gente não era da época, né, da missão e tudo, mas isso vem junto com a gente, mesmo que hoje seja Fidelidade da Cruz, isso a gente também carrega, né? É engraçado. Você quer ver como é mais engraçado ainda? Ontem eu estava lembrando do Ajuque na oração.
Falei com a Camila Kelly, porque Camila Kelly, você, Igor, Lucas, são frutos do Ajuque, né? Então aqui hoje. E olha que coisa, né? E o Ajuque é fruto da missão, né? Porque eu que acompanhei o Ajuque durante a vida inteira. Tanto é que eles me chamavam de vô, né? Na época, né? O Diguinho, o vô de vocês que ele é meu pai e tal. E então eu vejo, sim, na verdade, eu vejo rastros, né, de Deus, né? Nessa história toda. Caminhos que Deus abriu, né? Foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. E permitiu com que a gente tivesse essa oportunidade de juntos servir, né? De juntos viver essa história. Mas, nossa, é um mar de diferença assim, absurdo em termos de trabalho. Ó, aqui nós temos quase uma lei interna sobre sempre dar um jeito de fazer as coisas e que nós precisamos aprender a nos virar. Os jardins da comunidade são essa parte que nos exige uma forma de servir e que nos tira do nosso comodismo, né? Cada um aqui participa de um jardim, que a gente precisa dar esse servir de uma maneira especial em cada jardim onde nos é chamado. O Senhor pode dizer para nós o que um consagrado fiel da cruz não pode deixar de fazer, além de rezar, né, obviamente, e entendendo que o Senhor já nos vê como consagrados? O que um consagrado não pode deixar de fazer, ele não pode deixar de estar pronto. Veja bem, hoje minha mãe foi para o hospital, o Marcelo foi pregar em Padre Bernardo, Juscelia está operada, Vitor e Camila tinham missão também. O Cássio estava na casa e a Mônica está com o Camilo recém-vacinado. Nenhum de nós deixou de cumprir nenhuma das suas missões. Nenhum de nós. Quando a gente pede que as pessoas vão, a gente está sempre com um consagrado, vamos dizer assim, que de plantão, pronto para assumir a missão. Então, o consagrado está sempre pronto para fazer. Então, quando um consagrado nosso diz, eu não posso, ele já avaliou todas as possibilidades de não conseguir estar, inclusive a de chegar atrasado. Quinta-feira, o Marcelo não ia, a Mônica ia conduzir, se eu não me engano. Agora não me lembro quem ia. E o Marcelo ia chegar. E aí não ia dar certo para eles virem. Eu estava no trabalho, eu tinha acabado de chegar de viagem. Eu estava em Minas Gerais. Eu mandei mensagem, falei, eu vou. Só que eu cheguei atrasado por conta do trânsito, né? Quando eu cheguei, graças a Deus, o Marcelo já estava conduzindo aqui e tal, junto com o Lucas. Mas eu acho que essa é a questão que falta na consagração de vocês. Eu estou pronto quando ninguém está. Madre Teresa de Calcutá, eu aprendi isso com Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá dizia assim, você deu a ideia, você executa. Eu acho que podia limpar. Limpa. Fique à vontade. Eu acho que a gente podia abrir uma casa de missão no Paraguai. Corre atrás de abrir a casa de missão do Paraguai. E, às vezes, a gente acaba aprendendo a não fazer. E eu digo com muito orgulho que os consagrados são assim, porque, olha só, o Marcelo e a Mônica têm 5 filhos, né? E todos em escadinha, não são crianças autossuficientes já. Só a Maria, que está ali na base de 8 anos de idade, mas 8 anos de idade, é uma criança, né? Você tem o Vitor e a Camila, que tem 3, né? Mais a Teresa, que está na graça do Senhor. Eu tenho 2, né? A Juscelia tem a Giovana, mas a Juscelia trabalha em um escritório de contabilidade e cuida de toda a administração financeira da comunidade. E o Cássio, que não tem filho, mas é esposa da comunidade de vida. Então, ele meio que faz quase que a experiência de vida com ela, praticamente. Porque quando ela está, ele está, e vice-versa. Então, quando você fala assim, gente, nós precisamos de...
alguém nos consagrados, no grupo dos consagrados, já disse sim. Então, por exemplo, aniversário da comunidade, está todo mundo trabalhando aqui, e os consagrados que não estão aqui estão dando o nome da comunidade, levando o carisma para fora. Estar pronto para servir não dá tempo de olhar quem não está servindo, que é o grande problema que a gente encontra em quem está na comunidade no início. Ah, porque o fulano, o Beltrano, e não é só que não, a gente que caminha para outras comunidades, a gente vê esse discurso, isso é discurso de pastoral. E aí, se você vai na igreja, todo mundo fala, fulano não faz, eu sou obrigado a fazer. Esses dias eu ria com a minha sogra, porque uma senhorinha do grupo de oração dela lá da mãe rainha estava tendo festa da paróquia e ela estava indo sozinha para arrumar a barraca e a velha mandando áudio no grupo e brigando com todo mundo, que não sei o quê. Que ninguém ajuda, tarará, tarará. Só que a minha sogra disse uma frase uma vez para minha esposa que não é consagrado, não é de comunidade, eu achei magnífica. Um dia minha sogra disse, se é feito para Jesus, então faça, sem dizer a ninguém, sem reclamar. Tinha um membro da comunidade, que já saiu hoje, ele era muito amigo da minha esposa. E hoje em dia a gente tem formações e convivências em dias espaçados, né? Antigamente a comunidade era todo sábado e domingo. Todo. Então você começava às 5 da tarde e ia até às 8 da noite. E depois você tinha no domingo, que começava às 7 da manhã e ia quase até às 6 da tarde. Todos os sábados e domingos. E uma vez um rapaz, né, foi falar isso para minha esposa. Poxa, é muito puxado, né, para a gente estar em tudo isso, não sei o quê. E ela usou uma frase que eu achei magnífica com ele. Ela, quem te obrigou? Porque você que quis entrar para a comunidade. Por que você reclama das regras dela? Por que quando você entra para o emprego, sei lá, seu chefe fala que você tem que chegar às 8 da manhã, que hora você chega? 8 da manhã, não é? 7h50. Não é? Você chega antes. Seu chefe fala, você tem que fazer hora extra. Você faz hora extra. Você pode fazer com cara feia, mas você faz hora extra. Seu chefe fala, eu quero aquilo entregue naquele dia, você entrega naquele dia. Quando é para Deus, não. A gente dá uma titubeada, a gente dá uma enrolada. E nesse sentido, os consagrados, eu posso ter a alegria de dizer isso hoje, os consagrados da comunidade, eles não fazem isso não. Sem me vangloriar, mas dando um exemplo. Antes de entrar na entrevista, eu estava lavando a sala de adoração que vai ter hoje à noite. Eu estava lavando desse jeito aqui, eu fui lavar a área da adoração, porque precisava ser limpa. Estava organizando o lanche para quem está aqui hoje. Por quê? Porque o consagrado ele tem que dar a vida. Se Jesus deu a vida, o que eu tenho que dar? A vida. Então, eu acho que a coisa que vocês mais têm que perseguir é justamente a ideia de estar pronto para dar sempre. E dar o quê? O que pedir. Porque diferente da ideia de a gente quer que vocês façam o impossível, talvez a melhor ideia seja que a gente quer que vocês aprendam a fazer o que de fato é possível e ainda não querem fazer porque tem a cabeça de que é impossível. Entende? Então, acho que é esse grande, assim, tá pronto. Bora. Agora. Fazer o quê? Sei lá, o que precisar. Precisa lavar a casa da comunidade. Bora. Precisa arrumar. Só não me chama para fazer trabalho manual, que aí eu vou destruir o trabalho manual, sabe? Mas se me mandar, eu aprendo, eu até tento. Mas eu acho que funciona mais ou menos, está pronto. Eu acho bonito quando as pessoas na comunidade elas estão prontas para se consumir. Isso eu vejo nos consagrados, assim. Né? Eu vejo, eu falo com o brilho nos olhos, dá para ver, né? Eu vejo os consagrados na comunidade dando, sabe assim? Dando. Isso me motiva. Às vezes eu estou em casa, por exemplo. Segunda-feira é dia do conselho pipocar, né? A Mônica pega todas as pautas que a gente precisa resolver na semana. E aí o Cássio quer dar ordem com ela, junta tudo e aí resolve, desresolve, ordena, reordena. Você fica pensando, caraca, cara. Meu Deus, segunda-feira, 8 horas da manhã. É como se fosse uma empresa. Sabe, estão lá cutucando. Batendo ponto. Aí da meia-noite tu precisa resolver alguma coisa, liga, sabe? Precisa resolver isso aqui. Isso me alegra bastante. Isso também me preocupa, porque eu sei que eles também cansam, né?
mas ao mesmo tempo me alegra porque eu sei que eles fazem pela consagração, então isso me deixa certo. Ai, que bom, né? Eu fico feliz de ouvir isso. É Eu bom a também. gente ficar escutando essas histórias. Meus olhinhos brilham por eles. Ah, e aproveitando, eu esqueci de falar no início, mas quem está nos assistindo pode mandar perguntas para o fundador também. Né? Então, assim, a gente está esperando as perguntas Sei de disso vocês. não, hein? Aproveitem, vamos descascar aqui. Brincadeira. Deixa eu tentar. Você pode. Qual é a pergunta? Deixa eu ver. Deixa eu ver uma pergunta. Fala da vida eucarística na comunidade. Então, de maneira bem legal, a história da Eucaristia na comunidade é uma coisa que talvez a gente precise memorar para valorizar mais, sabe? Se olhar aqui de trás de você, Mica, se você olhar aí atrás, essa foto bem aí do altar, tá vendo? Pequenininha, vermelhinha. Esse altar levou 1 ano para ser feito. Antes disso, o primeiro altar, a primeira vez que nós recebemos Jesus na comunidade foi num puff. Foi num puff. O padre José me ligou numa sexta-feira à noite perguntando se eu não queria ficar com o Santíssimo na casa da comunidade, porque ele sabia que a gente tinha convivência no sábado. O que a gente tinha na casa da comunidade? Uma mesinha, 12 puffs, porque nós éramos 12 no início, né? Nós éramos os 12 membros fundantes. Uma mesinha, 12 puffs para a gente se sentar. Uma televisão de... aquelas televisões antigas de mão, sabe? Aquelas pequenininhas assim, sabe? E um fogão que deixaram para nós e uma geladeira que a gente ganhou, que não tinha nada para comer. E quando ele mandou Jesus, estávamos o Dudu e eu na casa. Dudu era um dos 12. E ele me ligou falando, você quer ficar com Jesus? E eu não acreditei. Eu falei, claro! Só que o claro era tipo, claro, eu vou botar Jesus aonde? Depois que eu peguei Jesus, eu vou botar Jesus aonde, meu Deus? E aí nós juntamos 6 puffs e colocamos a maior dignidade que nós podíamos à época. Pegamos uma florzinha, porque do lado da nossa casa tinha um jardinzinho, a gente conseguiu pegar uma flor. Nos fundos, na verdade, assim. E aquelas velinhas de botar em cima de copo, sabe? Aquelas que flutuam. Eu tinha comprado um pacote daquelas velas, porque eu até hoje não sei, eu acho que foi só para esse dia, sabe? E nós fizemos uma vigília aquele dia. E essa experiência, para mim, até hoje marca muito, porque eu liguei para todos os membros na época e falei assim, olha, Jesus veio para cá e a gente não tem sacrário. Então a gente vai ter que fazer um revezamento de hora em hora. E nós fizemos esse revezamento. Depois à tarde, no sábado, a gente conseguiu um sacrário temporário. E depois a gente conseguiu esse sacrário de uma outra comunidade que hoje não existe mais, que é até hoje o Instituto Sussum Corda, um beijo para o Regis, que nos deu esse sacrário aí. E aí tudo começou a girar em torno disso. Porque as nossas sextas-feiras a gente tinha direito a ter Jesus. Então a gente colocou a adoração na sexta-feira. Eu já ia perguntar isso. Foi assim que começou? Foi assim, porque antes era o beijo da cruz, que nós fazíamos toda sexta-feira, porque nós não tínhamos Jesus. Quando o padre autorizou, a gente já tinha 1 ano fechado, que a gente chamava, né? Quando ele autorizou Jesusinho, a gente tinha 1 ano fechado. Então nós passamos 15 anos, e graças a Deus até hoje, nenhuma sexta-feira ficou sem adoração, desde que nós fundamos a comunidade. Nunca nós ficamos uma sexta-feira sem adoração. Nunca. Não sei quantas dão. Depois eu vou fazer até o cálculo. Mas a gente nunca ficou uma adoração sem. E aí, tudo começou a desembocar daí. Então, toda vez que a gente espera com que isso venha, que um novo tempo venha, eu convido vocês para a adoração. Por isso. Porque na sexta-feira, Deus veio nos visitar lá no início. A gente já teve 2 padres morando na casa. Hoje a gente tem 1 padre. Ainda é meu sonho, olhando para o padre Wesley, ainda é meu sonho ter missa diária na casa. Né? Ainda é meu sonho, fica a dica. Ter missa diária. Mas eu acho que a grande questão é, quando Jesus veio para cá, não era autorizado as novas comunidades ter
presença de Jesus na sua casa. E nós fomos uma das primeiras comunidades a ter esse direito. O padre veio, abençoou, depois veio o bispo, abençoou. Nós já tivemos a presença de Dom Marconi, de Dom José Aparecido, Dom Giovanni, Dom Denilson na nossa casa. Então, é muito caro para mim, porque assim, quando eu não venho na sexta-feira, eu reclamo em casa o tempo inteiro. Eu não gosto do online, tá? Eu não gosto de dizer, adoração online, né? Mas eu venho para a adoração na sexta-feira porque eu acho que é o lugar de todo fiel ter paz. É quando parece que tudo para, sabe assim? Nesse ponto eu acho que uma pessoa que se destaca muito na comunidade nesse sentido é a Fabiana, que eu vejo assim, sabe? A Fabiana, quando ela fala da sexta-feira, eu me vejo falando aquilo, sabe? Quando ela fala, não, sexta-feira é sexta. Eu não tenho nada na sexta. Tanto é que quando ela falta, ela manda, eu faltei, meu Deus. Parece que ela cometeu um pecado mortal, sabe? Acho legal isso nela, porque eu sinto a mesma coisa. Porque a vivência na comunidade da Eucaristia, para mim, e lá para o início dos 12, os consagrados lembram disso. A gente não tinha missa de domingo na comunidade, cara. E sei lá, com quantos anos a gente veio ter missa de domingo na comunidade? Foi quase um pouco antes da pandemia. 2019? Tô certo? Foi 2019 que a gente começou a ter missa em casa? Não foi? Foi 2019, mais ou menos. Ou seja, tem pouco tempo, né? De 15 anos, 5 anos, a gente começou a ter missa dentro de casa. Quando se celebrava a missa na comunidade, Mica, quando se falava assim, vai ter missa na comunidade, nossa Senhora. Nossa Senhora. E hoje em dia eu acho que a gente precisa resgatar isso na gente, sabe? Ter missa aqui para mim, por exemplo, eu moro a, 100 metros da minha paróquia. A minha casa hoje eu vivo a 100 metros de uma paróquia. De um padre extremamente acolhedor, amigo. Né? Diretor da minha esposa. Mas eu não vou na missa lá. Só quando eu não consigo vir aqui na comunidade. Porque domingo, 11h30, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que participar da comunidade, da comunhão aqui. Eu tenho que ouvir as palavras de Jesus aqui. Esse ano, eu fui emocionado, né? Esse ano foi o primeiro ano que, por uma questão de doença, eu não consegui estar na comunidade na Sexta-feira Santa. E eu estava muito doente mesmo. O padre foi à minha casa, me dá unção dos enfermos, e eu estava de cama mesmo, eu não conseguia levantar. Eu levantava os braços e doía muito. E o padre foi lá, me deu unção dos enfermos, pediu a Deus a minha recuperação, e eu acredito muito na oração dos sacerdotes. E no sábado de Aleluia, eu cantei o Exulta-te, com quase 12 quilos a menos. Eu vi a morte, de fato. Mas quando me perguntaram qual era o sentimento que eu tinha, eu precisava dizer, eu voltei para o meu lugar, eu tenho um lugar para voltar. Na Sexta-feira Santa eu não queria estar, na celebração apenas, eu queria estar na celebração na comunidade. No sábado de Aleluia eu queria estar no retiro na comunidade. No domingo de Páscoa eu queria estar na comunidade. Porque a comunidade me dá Jesus. Né? Eu trabalhei aqui durante 2 anos, 1 ano e pouco. Ontem eu dizia que eu quero voltar para trabalhar aqui. Eu queria voltar para o meu consultório. Porque eu saía de um atendimento para outro, eu ia para a capela. De manhã a gente tomava café junto, tinha um momento fraterno. Na hora do lanche tinha quase que direção espiritual. Na hora de ir embora tinha oração, sabe? Então essa vida, Jesus reúne pessoas. Então essa é meu olhar para a Eucaristia. Ela reúne pessoas. E quando as pessoas não prestam atenção na Eucaristia, elas não prestam atenção no carisma, elas não prestam atenção no que elas precisam prestar. Então a Eucaristia, pelo menos eu tenho certeza que você perguntar para todo consagrado da comunidade, onde é a missa que a gente vai? Na comunidade. Onde é a adoração que a gente quer ir? Na comunidade.
Onde a gente quer ir para fazer a adoração? Na comunidade. E dá muito trabalho para nós virmos para cá, mas vale muito a pena isso. Olha, o Abílio está perguntando se o senhor lembra qual a data que foi a primeira adoração de sexta-feira. Ah, não, Abílio, eu não lembro nem a data do Aí aniversário é dos meus demais. filhos, pô. Mas, ó, a gente fundou em 2009. Foi dia 17, foi num domingo. Se você pegar ali um ano antes, mais ou menos, porque a gente fazia adoração fechada. Porque começou assim, quando eu falei para o padre José que eu queria fundar, eu submeti a ele a fundação, se era possível ou não. E ele me deu uma ordem que a gente só se encontrasse nos domingos entre 17 e 19. Então nós passamos um ano nos encontrando na paróquia, na missa das 17, para participar das missas das 19, porque a gente tinha que estar lá para ele ver que a gente estava lá, os 12 iniciais. E aí, com o tempo que a gente estava na casa, a gente começou a ter, na quarta-feira, um encontro para as mulheres, que era no colo de Maria, que a gente chamava. No colo da mãe, uma coisa assim. Era a Carla que conduzia. E eu acho que a primeira que participou foi até a Mônica. Mônica, você lembra? Eu não sei se ela lembra, a Mônica lembra. Lembra a Mônica lá? A Mônica foi a primeira a participar. A Mônica foi uma das primeiras pessoas que visitava a comunidade da Casa da Comunidade. Sim. E então a gente começou a fazer adorações nesse período. Que foi nessa sexta-feira aí que eu estou falando, porque eu não gravo datas mesmo, eu sou muito horrível. Eu tinha um diário espiritual que se perdeu, então tinha isso nos diários espirituais. Mas foi assim, o padre liberou para a gente a presença de Jesus depois de um cerco de Jericó em que eu pedi para Jesus, vai lá para casa. E me emocionando de novo, porque eu lembro que a gente tinha ganho a geladeira e a gente ia ter uma convivência e eu não tinha o que dar de comida para as pessoas da comunidade. E na época a gente já não era mais 12, a gente era ali, acho que 9, 10. E o Rafael tinha saído de Messi, a Angélica, nós éramos 9. E Marquinhos, 8, nós éramos 8. E eu não tinha o que dar de comer mesmo, não tinha nada, 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 nada. Ia ter convivência e eu já tinha falado, vai ter. E aí a gente entrou para a capela, porque hoje a convivência já entra para a formação, né? A gente não, eu não tinha o que dar, eu não sabia o que dar na comunidade, então a gente entrava para a capela às 8 da manhã, saía meio-dia. O Xandré era bom, gente, o Xandré era bom. Por isso que eu gosto de orar em línguas, e vocês ficam assim, enrolando. Eu gosto, meu negócio é charabadai e tal. E a gente entrava para a capela, e nesse dia a gente entrou para a capela, e eu entrei dizendo para Jesus, vem morar com a gente, porque eu não tenho como alimentar meus filhos. Quando deu 11h30, o pai da Pamela, que é até falecido, seu Lindenberg, a Pamela era uma das 12, chegou lá em casa com frango e Coca-Cola. Que era uma coisa que todo mundo disse, nossa, hoje era dia de frango e Coca-Cola. E nesse dia nós comemos. Uma semana depois, eu estava dando uma direção, na capela tinha um puff, na comunidade tinha um puff grande, que era para as visitas. A Mônica também lembra desse puff, tenho certeza. Era para as visitas. E eu estava atendendo uma pessoa dizendo, Jesus olha para as nossas necessidades. Nesse dia, chegou um caminhão com compras para a casa comunitária. Então foi nesse período em que eu pedi para Jesus vir morar com a gente. Data eu vou ficar devendo, mas os acontecimentos são permanentes no coração. Temos 2 perguntas no chat. Mandem mais. Como é para o senhor ver ex-membros da comunidade em outra religião? Essa pergunta é da Cristina de Lima dos Santos. Eu não sei se eu... Tem alguém que eu conheça que foi para outra religião, que saiu da comunidade, que foi para outra religião. Ah, sim, tem. Verdade, tem. Como eu vejo como qualquer outro filho. Há pessoas que se perdem no caminho.
eu me vejo na obrigação de permanecer no meu. Eu não tenho tempo para olhar para ele e dizer que ele está perdido, que ele está errado. Jesus mandou eu ser sal da terra e luz do mundo, e não vigia da vida alheia. Então eu tento ficar ali, permanente, para que ele veja, tem como voltar. Eu lembrei de um filho que hoje não está mais na comunidade, e que esses dias me mandou uma mensagem. Ele está em outra religião, e esses dias eu fiz uma live oracional no meu Instagram. Ele entrou e me mandou uma mensagem: eu tenho saudade de te ouvir. E eu respondi a ele: a sua casa continua no mesmo lugar, volta. Aí ele mandou umas lágrimas dizendo assim: pesado, hein? Eu falei: pesado é viver uma vida sem amor, volta. Se ele vai voltar? Só Deus sabe. Se ele está nas minhas orações? Todos os dias. Então, não tem muito um olhar de, meu Deus, meu olhar é o mesmo. Estou aqui. Estou aqui para quando ele precisar. Estou aqui. Outra pergunta do Padre Wesley. Vixe, Padre Wesley tem umas perguntas... Tchã. Umas perguntas meio de padre aí. E a cruz, o Calvário. Ó, como é que ele começa? E a cruz, o Calvário. Como é ter Maria Madalena, João e Maria Santíssima como formadores da fidelidade da cruz? Perfeito. A cruz é algo que nós recebemos para ensinar ao mundo de que ela não é peso, ela é salvação. O Calvário é o único jeito de se ir à salvação, porque é o caminho que Jesus escolheu para nos dar. Maria é a fidelidade que nos falta. João é o amor que nos falta. Madalena é a fé que nos falta. Então nós temos 3 escolas nesses 3. Maria é essa fidelidade mesmo. Do início ao fim ela é fiel. Ela está lá. É inegável que ela está, que ela é. E ela nos ensina então a ser. João, é inegável o amor. João não era forte, João era apaixonado por Jesus, ele amava Jesus. Então o movimento de João é um movimento necessitado de amor e necessitado de amar o amor, que é uma escola para nós, como consoladores. O amor precisando ser amado no sentido de ser acolhido. E Madalena, que é a fé. Eu particularmente sou apaixonado de Santa Maria Madalena, né? Porque é aquela mulher que não se prostrou diante de um anjo. É a única na Sagrada Escritura que um anjo aparece e ela não está nem aí. Onde é que você botou o meu Senhor, cara? Tipo, não quero saber de você. Maria treme os lábios, José está no repouso lá, todos os outros caem por terra. Madalena, diante de um anjo, olha para ele: onde está o meu Senhor? Isso é a fé. É a fé de quem depende. Ah, eu tenho força, eu tenho certeza. Não, eu tenho Deus e só Ele é meu sustento. Eu acho lindo em Madalena é que o amor que Jesus depositou no coração dela, nem mesmo a morte conseguiu abalar. Era uma fé tão certa de que ela era dele e ele era dela. Não é morte, não é Calvário, não é a história dela, não é o comentário dos outros, não é o problema dos outros, é ela e ele. É ela e ele. Então o Calvário é o caminho, a cruz é a escola que nós precisamos informar ao mundo. João é o amor, Maria a fidelidade e Madalena é a fé. As 3 coisas que nós precisamos para permanecer como fiéis da cruz: fidelidade em todo momento, amor por aquilo que nós estamos entregando à nossa vida e fé. Eu vejo nos 3, assim, eu sou apaixonado nos 3, sou apaixonado por Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma, mas assim, eu tenho em Madalena uma devoção bem sincera, porque muitas vezes eu peço a ela para me dar um coração como o dela, porque João tinha a oportunidade de se reclinar no peito de Jesus, Madalena não. Já imaginou isso? Ela nunca deitou no peito dele e no final da vida foi ela quem mais procurou. Foi ela quem encontrou.
Olha como Jesus foi duro com ela. Quando ele aparece para ela, ele diz para ela: não me toque, não me detenhas. E diz o que para Tomé? Bota aqui tua mão. Olha como Jesus trata a Madalena numa singularidade. Porque ela era mulher? Não. Porque ela ganha de todo mundo um título que todos os apóstolos, qualquer apóstolo poderia ter. Mas só ela é apóstola apostolorum. Ela é a apóstola dos apóstolos. Essa mulher anunciou para o mundo aquilo que o mundo precisava ouvir. Jesus venceu a morte. Ela anunciou isso para a igreja, Mica. Olha a força dessa mulher. É muito alto o que Madalena traz para a igreja. A gente trata Madalena como uma apaixonadazinha, deslumbrada. Não. Esta mulher anunciou a salvação para o mundo. Ela anunciou para os apóstolos. É muito grande o que ela fez. Em contrapartida, você olha para aquela que não abriu a boca, mas foi fiel para tudo. O que é que Deus pediu a Nossa Senhora que ela não estava pronta para fazer? Que ela não disse sim. E aí você olha para João, que era o mais novo, o mais infantil, mas era o que se apaixonou. Era o que pensava: cara, se eu sair daqui eu vou para onde? E olha que prêmio é. Amou tanto a Jesus que amou tudo que Jesus amava. E o que Jesus mais amava? Maria. Jesus, sendo tão amado por João, olhou para João e pensou: é o único que pode cuidar da minha mãe, é ele. Eu não consigo imaginar ouvir de Jesus essas palavras: filho, eis aí tua mãe. Deus chama Maria de mãe e agora diz para João que ele pode assumir a função dele nisso. É amor demais, rapaz. Ave Maria. É amor demais. Agora uma curiosidade, como que foi essa escolha dos baluartes? Não foi escolha, não. Mas eu posso dizer como é que começou assim. Maria, a primeira mesmo que a gente interpretou como baluarte foi Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa de Calcutá, perdão. Como? Acho que na segunda convivência que nós tivemos do grupo fundante, dos 12, foi na casa do Rafael, nós perguntávamos o que nós íamos fazer, né? Como eu disse, a gente não tinha muita... Então nós rezamos, e aí deu a tarde, a gente vai fazer o quê? A gente tinha acabado de almoçar. Vamos assistir um filme? Vamos. Qual filme? Procuramos muitos. O único filme religioso que tinha à época em DVD que a gente tinha era de Madre Teresa de Calcutá. E aí Madre Teresa de Calcutá vai falando de fidelidade o tempo todo no seu filme e tal. E aí a gente olhou todo mundo um para os outros e, cara, acho que ela é a baluarte da comunidade. Santa Teresinha, porque era padroeira da nossa paróquia à época, né? E aí a gente rezava muito pedindo a Santa Teresinha que abrisse as portas e tudo mais. Nossa casa tinha um roseral e tudo mais. Padre Pio foi a primeira relíquia de primeiro grau que a gente ganhou, que depois pegaram, mas isso é uma história para depois, tá? Mas a gente ganhou uma relíquia de primeiro grau de Padre Pio à época. E então ele entrou aí dentro dessa história. E aí o nosso nome, como eu disse, não era Fidelidade da Cruz. Era Fidelidade. E um dia, rezando em uma missão que nós íamos pregar para a Renovação Carismática, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, ali na Ceilândia, o senhor começou a falar assim: eu vos darei um novo nome. E eu achava que era para o grupo de oração que a gente estava pregando. Eu vos darei um novo nome, eu vos darei... E acabou a oração, e aquilo não ficou para o grupo, ficou para nós. E aí, rezando na época, o Eduardo, que era da comunidade, o Dudu, pegou e falou: eu vos dou fidelidade da cruz. E aí aquilo estabilizou dentro de nós uma força muito grande. E tinha uma outra comunidade no Rio de Janeiro chamada Fidelidade, e eles ligaram pra gente: o nosso nome é Fidelidade, que não sei o quê. Tem como vocês trocarem? Eu falei: tá doido, né? Oxi. O que Deus falou, tá falado. Carisma é carisma. Nome, Nova Aliança tem umas 30, então se vira. Só que não, aí veio o nome Fidelidade da Cruz, e quando veio Fidelidade da Cruz, logo veio São João e Santa Maria Madalena. Eu não sei onde é que está, se está aqui ou se está na área lá externa. Então, nossa primeira imagem que entrou na casa comunitária foi uma imagem de São João e de Santa Maria Madalena aos pés da cruz.
Foi quando a gente entendeu, eles são os baluartes da comunidade. Quando o carisma foi apresentando um pouco de luzes, ele falava muito sobre essa questão do consolar, né? Os miseráveis. Os miseráveis. Os miseráveis. Até que nós fomos a uma missão em Queima-Lençóis, onde o Senhor trouxe para nós Santa Faustina. E aí a gente meio que estabilizou durante um tempo, até que a gente entendeu São Gabriel como um anjo da revelação, né, da salvação, o que traz para nós. Alguns estudos dizem que São Gabriel foi o anjo que também foi consolar Jesus na hora da agonia, né? E aí a gente trouxe São Gabriel e São José, que precisa ser o padroeiro de toda a comunidade, né? Então, foi mais ou menos assim. Tipo, Deus foi enviando, Foi, né? vai chegando assim. A Camila Kelly está perguntando. Tá, e qual a sua maior alegria e sua maior tristeza em relação à comunidade nesses 15 anos? Minha maior alegria, saber que não é minha. E que essa obra se manteve porque Deus está no comando. Como eu disse, os consagrados, as questões que me mantêm aqui com apoio me dão muita luz disso. Minha maior tristeza, eu não sou o santo que a comunidade merece, que o meu carisma merece. Eu não sou o fundador que a comunidade merece. Quando eu olho para os fundadores que eu admiro, e que na minha idade já eram tão grandes, e eu olho para mim, aí eu sinto muita vergonha. Eu peço muito a Deus que eu seja, na minha debilidade, o que Ele espera que eu seja. Mas, às vezes as pessoas, não sei se foi essa a intenção da Camila, acredito que também não, às vezes as pessoas esperam que a gente procure erros externos, né? Dos terceiros. A maior falha da comunidade sou eu. Porque eu não sou o santo. Eu não sou o que Deus pediu. Porque eu imagino que se um dia eu for santo, que assim como eu espero, outras coisas se manifestarão. Outros tempos virão. Não que serão tempos mais fáceis, talvez até tempos mais difíceis. Mas a grande tristeza da comunidade para mim é que eu ainda não me deixei formar de santidade por ela. E ela já me dá tudo para isso, sabe? Ela me dá bons formadores, ela me dá bons irmãos. Ela me dá boas razões para rezar. Eu tenho uma capela, eu tenho uma casa comunitária, eu tenho famílias que crescem aqui, eu tenho crianças que... Ontem, quem viu a imagem aqui do lado da capela, do lado de fora, nós tínhamos 7 ou 8 crianças ajoelhadas. Em vez de estarem brincando, elas estavam ajoelhadas adorando Jesus. Então, a minha grande tristeza é não ser o que Deus espera de mim. É acordar todo dia e saber que, ai, cara, né? Não deixa esse teu temperamento explodir, sabe? Não deixa a dispersão chegar. Reza mais um pouquinho, se doa mais um pouco. Então, minha grande alegria são vocês. Minha grande alegria é ser fiel da cruz. E minha grande tristeza é ser o fiel da cruz que eu sou, no grau de mediocridade que eu trago, na tentativa de querer ser alguma coisa melhor, sabe? É isso, eu acho. É isso tudo, né? Só isso, tudo, Só isso, tudo é. isso. A Patrícia está perguntando. Em nosso devocionário, rezamos muito sobre a misericórdia. Qual a sua maior experiência com a misericórdia? Cara, O pessoal não está, né? a de maior experiência brincadeira. que eu tenho com a misericórdia é porque ainda não é tempo de eu dar esse testemunho inteiro. Mas a maior experiência que eu tenho da misericórdia aconteceu esse ano. Por ter chegado à beira mesmo da morte, eu vi Deus fazendo coisas na minha casa, no coração da minha esposa,
nos meus filhos, que mudaram muito, sabe? Porque a misericórdia se traduz para mim, não é Deus tirando os problemas. A misericórdia se traduz para mim com Deus nos convertendo diante dos problemas, sabe? Nos dando força. E eu vi o quanto a morte passou perto de mim ao longo desse ano, na minha casa, nos meus familiares, na comunidade. E eu vi o quanto Deus ia botando a mão e sustentando. Eu confesso a vocês que eu não acreditaria que esse ano eu celebraria esse aniversário em termos de saúde. Porque realmente foi muito difícil para mim. Mas acho que a maior misericórdia que eu posso dizer desse ano, fora a minha vida, pronto, achei. Deus ressuscitou o Padre Wesley. Eu vi, por diversas vezes, o padre que eu amo à beira da morte. E eu vi que foi a oração da comunidade, o cuidado da comunidade que ia lá e resgatava ele. No dia que o bispo foi visitá-lo e que ele estava muito ruim, o bispo perguntou para mim, e aí? Eu falei, bispo, eu creio que ele vai sair daqui. E eu vi um padre fazer um transplante e, do nada, recuperar o corpo como se o corpo não tivesse passado por nada. Eu vi um acolhimento físico que é extremamente diferente. Ele nem parece que fez um transplante, parece que o fígado sempre foi dele. Então eu vi esse ano, eu vi o Senhor salvar vidas, sabe? No sentido físico e no sentido espiritual. Mas a maior misericórdia talvez desse ano, além da minha vida, que eu ainda preciso saber como dar esse testemunho melhor, acho que foi olhar para a vida do Padre Wesley e dizer, tá vendo? Deus ressuscita morto. É isso. Para a gente agora deixar na história gravado como começou a comunidade Fidelidade, depois da Fidelidade da Cruz, até toda essa estrutura que temos hoje. Como começou a Fidelidade? Num cerco de Jericó, na paróquia Santa Terezinha, em uma madrugada, quando o Eduardo e eu, o Dudu, estávamos terminando o cerco de Jericó, e nós tínhamos no coração um sentimento de que Deus queria mais da missão. E ele disse, a semente morre para nascer. E a gente não entendeu. E à época, o Regis estava fundando uma comunidade chamada Cenáculo com José e Maria. Com Maria e José? Alguma coisa assim. A ordem do fator não altera o resultado. E eu fui rezar com o Regis. E nesse dia eu vi eu e o Regis dentro da mesma barca. E eu estava rezando pelo Regis, quando a gente terminou a oração, o Regis falou, Deus está te chamando a afundar, não é? E eu cala a boca. E aí nasceu o projeto de virar uma comunidade que a gente ainda não sabia o que era, e a gente levou para o Padre José, e lá nasceu a Fidelidade. A Fidelidade da Cruz nasceu nesse momento de oração que eu disse, e a estrutura de hoje nasceu em 2000 e... Nós mudamos para cá em que ano? 18? 18? Acho que foi. Quanto que a Maria nasceu? 17. Não, foi no dia em que a Maria, um dia antes da Maria nascer. A comunidade estava quase acabando. Eu tive uma crise de enxaqueca muito grande. A estrutura antiga da Fidelidade da Cruz toda tinha ruído, mesmo. E havia sobrado dos antigos, mais antigos, da primeira turma, Mônica e Marcelo. A Mônica estava grávida da Maria, já para ter a Maria, acho que, na verdade, já para ter mesmo. Foi na noite anterior da Maria nascer. Eu estava numa crise de enxaqueca dentro do meu quarto, na casa comunitária. O Marcelo e a Mônica entraram e falaram,
vamos viver o carisma. Vamos recomeçar do zero. A gente reuniu os gatos pingados que tinha na época. Acho que eram uns 12 ainda. Éramos 12 ainda, né? Voltamos aos 12 e fomos almoçar no Mineirinho, que eu odeio. Era um dia de Raléu. E em Brasília, Raléu, uma coisa assim, Raléu, Rebanhão, alguma coisa assim. As datas, como eu disse, eu não sou bom para datas. Naquele dia, a gente desfez tudo. 2 semanas depois, a gente tinha um retiro de consagração. Pronto. Foi 2 semanas antes do aniversário da comunidade de 10 anos. 12, não. 11, 12 anos, eu acho. Não lembro. Porque eu e Marcelo e a Mônica fizemos o retiro de consagrados na nossa casa. De missão. Era só nós 3 assistindo pregação. Uma do Dom José Aparecido e outra do Monsenhor Jonas. E a gente teve a graça de depois ir à missa na Santa Giana, que ainda não era Santa Giana, e era Dom José Aparecido que estava celebrando. Então, para nós, fechou com chave de ouro. E nós recomeçamos dali. E de lá para cá, são 7 anos. A gente mudou praticamente toda a estrutura. O que a gente chama de jardim hoje de serviço, era jardim de intercessão, que é uma ideia que eu ainda tenho para voltar, né? Mas a gente tinha 3 consagrados, uma mulher prenha, o Marcelo trabalhando muito no emprego difícil, eu trabalhava no Ceasa, e a gente resolveu pedir a Deus misericórdia. Depois disso, a gente foi reestruturando coisas. A Mônica é boa com estrutura, ela foi ajudando na estrutura. O Marcelo e eu assumimos a formação. A Mônica assumiu a ordem. E a gente começou a fazer isso bastante. Aí, nos últimos 2 anos, a gente sentiu que... 3 anos, a gente sentiu que a coisa precisava melhorar. A gente refez essa estrutura. E hoje a gente está de novo num caminho de reestruturação, principalmente da parte formativa. Mas eu posso dizer que a gente teve lá no início, dia 17 de novembro de 2009, e a gente teve um dia antes do aniversário da Maria, que foi em janeiro, não era o aniversário de Maria? É isso. Janeiro. É em janeiro, que é próximo do aniversário da Helena, a Helena é 28. A Maria deve ser 26, 27? 27. Então foi próximo do aniversário da Maria, que para mim até hoje era a criança que mais me mandava o beijo mais bonito da comunidade. Porque a Maria, a gente tinha uma casa, a primeira casa que a Maria ia, a gente tinha adoração e a adoração dava para ficar algumas pessoas dentro da casa na janela. E a Maria subia na janela, eu falava assim, Maria, manda um beijo para mim. E ela assim, era um beijo muito gostoso. E eu vi a Maria crescer na comunidade, assim como a Bebel. Bebel hoje tem primeira comunhão na comunidade. A Maria cresceu, vai fazer primeira comunhão agora. E eu posso dizer que eu tive a alegria de formar Marcelo e Mônica para o casamento. É o primeiro casal casado da comunidade. E olha que alegria. São meus cofundadores, né? Então, a gente passou por muita coisa, assim. Passa na memória, assim, muita coisa. Se for passar, se passaram por muito problema, mas a felicidade de poder dizer que eu tenho pessoas comigo que são uma estrutura de verdade, sabe? É gente de verdade, assim. Aí depois o Cássio, da turma dele, foi o único que consagrou. Entrou pro conselho, hoje está no conselho, né? Hoje segurou a pemba hoje aqui e tal, e tudo. Mas a gente chegou nessa estrutura de hoje, eu posso dizer, morrendo. Para nós. Morrendo mesmo. Tendo épocas em que a gente tinha que parar tudo e entender, eu quero tudo no começo. E nessa época, foi a época que a gente mais aprendeu, porque foi quando a comunidade estava numa crise muito grande, eu disse para Jesus assim, mas Jesus, eu fiz tudo o que eles me pediram, que eram os membros que tinha na comunidade na época. E Jesus respondeu nesse dia, é isso
que destruiu a comunidade, porque era para fazer o que eu queria, não o que eles queriam. E eu aprendi, essa lição eu aprendi. Essa lição eu aprendi. Então, quando eu sei que é Deus falando, seja quem for na comunidade, eu digo não. Né? Porque é uma coisa muito especial. A gente viu Deus nos pegar literalmente do sepulcro e nos trazer a vida. A gente passou por isso. O quarto estava escuro, a Mônica com 9 meses, já sentindo contração. O Marcelo no emprego muito ruim. Eu no emprego que dava muito trabalho. Eu e Marcelo, a gente atendia oração até 1h30 da manhã na comunidade. Tinha dia que a casa da comunidade estava lotada, assim, tal. Então, foi morrendo. Foi morrendo mesmo. Que a gente viu nascer a comunidade hoje. O que tem hoje é custo de lágrima e sangue, literalmente falando. Muita lágrima, muito sangue. Mas lágrimas e sangue consagrados ao sangue de Jesus, para que o sangue de Jesus fizesse a obra. A gente nunca diz que a obra é nossa. Isso a gente tem muita certeza. O conselho sabe que nós somos os instrumentos, nós não somos donos, nem senhores da graça. Nós queremos a vontade de Deus. Isso é legal demais, isso é bom. Agora, para encerrar, aqui rapidamente, última pergunta da Ingrid Maciel no Instagram. E eu acho que é a pergunta que a gente mais recebe nessa comunidade. Como fazer parte da comunidade? Gente, é a coisa mais simples que tem. É muito simples mesmo. Qual é a simplicidade? Vem! A gente não tem data aberta para vocacional. Ano que vem a gente ainda vai fazer a agenda do ano que vem, né? Com a graça de Deus, ano que vem a gente já está com a agenda toda pronta de janeiro a dezembro. Então a gente não tem data fechada para o vocacional. Mas começa a frequentar. Começa a saber se é aqui. Porque é bonito de fora. Mas dentro tem umas exigências que são difíceis. Né? Tem exigências que precisam ser ditas verdades. Né? Então começa a participar. E depois tem a disposição para abandonar tudo. Principalmente para o ano que vem, que a gente tem proposta de missão para fora. É tudo, sabe? Assim, quando eu digo tudo, as pessoas falam, mas para ser da comunidade eu tenho que abrir mão dos meus sonhos? Não. Para ser da comunidade você tem que abrir mão de você. Seus sonhos é muito pouco. Abra mão de você. Eu estou mentindo, Marcelo? Tem que abrir mão de você. Marcelo está aqui nos bastidores, né? Abrir mão de... eu vou abrir mão do meu sonho. O sonho é fácil. Abra mão de você, do seu querer, dos seus sentimentos. Abra mão de você dizer assim, cara, eu sonhei uma vida rica e hoje eu vou ter uma vida pobre. Não, você pode ter uma vida riquíssima dentro da comunidade e ainda assim essa vida rica ser voltada para Deus. Não que tenha, gente. A gente está esperando ter uma vida rica na comunidade que ajude a gente a pagar as contas, né? Mas eu acho que é grande isso, sim. Isso é muito grande. Você não abra mão dos sonhos para estar com Deus, abra mão de você. Se estiver disposto a abrir mão de você, de você, fica fácil. Mas vem para a comunidade. Ano que vem vai ter vocacionado. Quando? Ainda não sabemos. Depende de Cássio e Mônica para a gente decidir isso aí nas agendas. Mas vai ter. Quando tiver, você faz o vocacionado. E aí, aguenta. É isso. Chega? Então é isso, acabamos. Deus é Pai. Isso não é entrevista, não. Isso é uma sabatina. Nossa, mas a gente tem tanta curiosidade para a gente saber sobre a comunidade. A gente volta de madrugada, qualquer coisa. Muito bem, obrigado. Então, eu que agradeço. Porque, né, para mim também foi muito bom. Foi uma formação isso aqui, né? Também as primeiras curiosidades sobre a comunidade, coisas que eu não sabia. Então, obrigada, Thay. Eu que agradeço. Obrigada por esses 15 anos, né, pelo seu sim.